Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente vai fazer esse bate-papo aqui sobre um texto de, de um grande mestre que é da jurisdição da língua italiana, o Frater Jean Philippe de Terville. Ele escreveu um texto que fala sobre a importância da palavra. E eu escolhi esse texto para que possa, né, nos causar aí uma reflexão, né, o porquê que a palavra ela é tão importante, né, desde que sabemos que a própria criação, né, se fez de acordo com o verbo divino. Então nós temos aí o falar, né, a palavra uma importância imensa e um poder imenso aí nessa questão da palavra. Então, eu escolhi esse texto mais para que nós possamos ter uma reflexão. Eu quero desejar a todos boa tarde aos fratres e às sorores, boa tarde a todos os estudantes, né, a todos os amigos da AMORC, a todos os outros estudantes, né, de outras ordens, independente de ordem ou de religião. Eu quero agradecer a todos pela presença e fico muito feliz por estarem aí compartilhando e por poder compartilhar com vocês essa apresentação. É uma breve apresentação, tá? Não é muito extensa, é bem rapidinho. Aí, só peço que vocês, se tiver alguma pergunta, que possam ir fazendo essas perguntas no chat ou depois, no final da apresentação, nós vamos aí abrir para poder fazer um debate, um bate-papo, né? É uma apresentação que ela é bem objetiva. Então, no final dela, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a importância da palavra. Bom, falando de mim um pouquinho, o meu nome é Charles Franklin de França, sou estudante Rosa Cruz, né, desde 1999, já estamos aí há um bom tempo aí estudando e aprendendo cada vez mais, né? Uma certeza que eu tenho de todo esse tempo de estudo é que eu tenho muito para aprender ainda e a gente tem muito para aprender com todas as pessoas, tá? Eu trabalho na área de segurança do trabalho, né? Sou técnico em segurança de trabalho, já faz algum tempo já que eu trabalho nesse departamento, né? Na área de segurança. E por que que eu entrei na Ordem Rosa Cruz? Porque eu sempre fui uma pessoa que questionava as coisas, né? Sempre fui uma pessoa que gostava de aprender, que sempre tinha em mente que tudo isso que a gente vê, né? Esse mundo visual, esse mundo racional que a gente vive, eu tinha em mente que não era só isso, que tinha alguma coisa a mais. Então, por ser uma pessoa que sempre queria saber o porquê das coisas, né? Então, sempre fui um buscador da verdade, então por esse motivo que eu me afiliei à Ordem Rosa Cruz. E somos todos estudantes aí, buscadores. Tá bom, pessoal? Vou dar início, então, à apresentação. Aí, conforme for passando a apresentação, se vocês quiserem ir formulando perguntas, fiquem à vontade. Ou, se quiser deixar para o final também, não tem problema, tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Como que tá? Tá ouvindo bem, Sora? Tranquilo? Bom, vamos dar início. A importância da palavra. Pode mudar, Sora? Ele já começa com um chamamento, né? Bem interessante. Então, já no início do texto, o autor já começa a nos arremeter uma reflexão muito forte. Então, ele diz assim:
que a palavra seja tua espada, que o silêncio seja tua capa e que o amor seja teu único guia. Como diz um provérbio sufi, é melhor calar se a palavra que estamos prestes a dizer não é melhor do que o silêncio. Se estamos bem conscientes da importância da palavra, deveríamos virar a língua na boca 7 vezes antes de falar. Em outras palavras, é bom questionar por que, quando e como falar. Cada místico sincero está ciente, pode mudar só. Cada místico sincero está ciente da necessidade de participar ativamente na sua transformação e sua evolução. Sabe que deve vigiar e evitar qualquer complacência e qualquer sentimento de culpa. Seu maior desejo é o de se transformar para fazer parte do processo de regeneração universal. Por conseguinte, é de primordial importância trabalhar com e sobre a palavra. De acordo com a sabedoria Dogon, a palavra é a coisa mais importante do mundo. Se o pensamento é criador, uma de suas primeiras manifestações é a palavra. Ela é pensamento em movimento. E aquilo que entendemos bem é sempre exposto claramente. Portanto, o homem deve ser o guardião da palavra e dos pensamentos. Só fazendo um comentário, essa sabedoria Dogon, Dogon é uma tribo da África que preza muito pela espiritualidade, pela religiosidade. Então, por isso que o autor cita esse Dogon. Então, Dogon é uma tribo existente na África. Não sei se agora é do sul, acho que deve ser do sul da África. Ok? Pode mudar só. Há inúmeros símbolos no inconsciente coletivo associados com a palavra. Basta olhar alguns contos de fadas em que as palavras saem da boca em forma de joias ou criaturas imundas. Assim, a palavra é sempre a marca de nossa humanidade, uma ferramenta privilegiada de comunicação, o índice de nosso estado interior e o apoio energético do nosso pensamento. Também é comum dizer que com a palavra podemos abrir as portas do inferno ou do paraíso. Para um Rosa Cruz ou para um estudante Rosa Cruz, não há dúvida de que a língua deve ser dominada, pois pode se tornar um dos nossos piores inimigos, a serviço do dragão adormecido em cada um de nós, e que deve ser absolutamente domado. No próximo, nesse sentido, falar para não dizer nada é um desperdício de energia preciosa. Pior ainda é falar para caluniar ou destruir, pois isso cria um karma terrível que faz rapidamente sentir seus efeitos e leva a se arrepender amargamente de suas más intenções, aquele que estava consciente disso. Afiliar-se a uma fraternidade ou a fraternidade dos Rosa Cruzes significa ser livre e, portanto, mais responsável pelos próprios pensamentos, palavras e ações.
a nossa única motivação deveria ser de melhorar a cada dia, deixando a palavra ao silêncio e ao ato de ouvir, para que a palavra do Mestre interior possa se manifestar em toda a sua pureza. Façam um esforço neste sentido para fortalecer o vínculo com a sua natureza espiritual e progredir no caminho da iluminação. Meditar sobre o sentido e o valor das palavras é fonte de crescimento e realização. A tomada de consciência que deriva de tal meditação só pode mudar a nossa visão dos seres e das coisas com o desejo de agir cada vez melhor. Assim, às vezes, a palavra pode curar, confortar, elevar, iluminar, e às vezes pode ferir, destruir ou até mesmo humilhar. Agir sobre a palavra é trabalhar no nível do pensamento. É o pensamento, e o pensamento é a matéria-prima da alquimia transcendental ou da alquimia espiritual. Ser um membro da Cavalaria Rosa Cruz significa participar ativamente da batalha espiritual no campo de batalha interior. Todas as manhãs devemos prometer que a palavra será a nossa espada e o silêncio será a nossa capa protetora, colocando este novo dia sob os auspícios de Ma'at, ou seja, sob os auspícios da justiça, da ordem universal. Todo cavaleiro sabe que a espada deve ser usada com critério, e dependendo das circunstâncias, essa espada, como a varinha mágica dos contos de fadas, pode resolver muitos problemas e gerar soluções múltiplas, mas também pode ser um fator de infelicidade para aqueles que se esqueceram da promessa e dos compromissos assumidos diante de sua consciência e do seu coração. Hoje, neste período de transição que precede o nascimento de um novo mundo, o homem está perdido e sem referências, porque os novos valores ainda não foram estabelecidos. E os velhos estão determinados a permanecer. Por esse motivo, o pensamento e a palavra fazem parte ativa desse desafio global. Como dizia magnificamente Martin Luther King, I have a dream, temos um sonho e um projeto para a humanidade de amanhã. Todavia, para se tornar real esse sonho, precisa de todas as forças positivas da humanidade, principalmente daquelas encarnadas pelos iniciados do Oriente e do Ocidente. Melhorar o nosso modo de ver as coisas, analisar o ensino que toda prova esconde, modificar o nosso comportamento, ouvindo com afeto e atenção, dar conforto e alegria ao nosso redor, tudo isso
são pequenas gotas d'água, mas multiplicadas ao infinito, podem se tornar o rio que vai levar o barco da humanidade para o oceano da realização. Na verdade, conhecer um caminho espiritual e iniciático nesta encarnação é um imenso privilégio, que significa não desperdiçar esta oportunidade maravilhosa de evolução. É por isso que, como estudantes, buscadores das leis divinas, buscadores da luz, precisamos aprender gradualmente a arte e o domínio da palavra. É apenas a esse preço que um dia poderemos conhecer o verbo luz da iluminação. Aqui, para podermos encerrar a apresentação, eu propus como uma aplicação prática, né, para este mês. Sugiro que prestem atenção no poder da palavra ou das palavras, tendo em mente que saber falar também significa saber quando falar. Aí eu pus algumas palavras, né, que são palavras de uma certa forma, né? A palavra paz, a palavra saúde, né? A palavra amor, serenidade, educação, né? Temos as palavras que estão aí destacadas num tamanho maior, né? Num formato mais ampliado, né? Coragem, esperança, responsabilidade, respeito, né? Justiça, fraternidade. Então temos algumas palavras aqui, mas as palavras mais poderosas, né, que nós temos aqui no nosso dia a dia, na nossa convivência, né, até para o nosso aprendizado como ser humano, né, como lidar com a sociedade, ou até para o nosso aprendizado espiritual, a paz, a saúde e o amor é fundamental, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. Não só essas palavras, mas também nós temos aqui família, serenidade, segurança, né? Nós temos humildade, bondade, né? Humanização, liberdade, são todas palavras que trazem um ensinamento para a nossa questão espiritual. Esse era o recado, pessoal, que eu queria transmitir para vocês. Só fazer um adendo. É interessante que o texto fala que a palavra deve ser a nossa espada, né? E o manto deve ser o nosso silêncio. Por que que o texto fala que a palavra deve ser a nossa espada? Porque a espada, ela representa o nosso pensamento, né? Representa a forma que a gente fala, né? Se você não falar uma palavra corretamente, ela não vai ajudar as pessoas, vai acabar ferindo as pessoas, né? E o manto ele simboliza o nosso recolhimento, né? O nosso isolamento, a nossa proteção. E a parte cósmica simboliza o nosso mestre interior, tá ok? Aí vamos abrir aí o microfone para a gente bater um papo, então, fazer alguns comentários, alguma pergunta também, né? Se alguém tiver alguma pergunta, na medida do possível a gente vai respondendo. Frater Zé Antônio, quer fazer algum comentário? Frater, hoje não, vamos deixar para os participantes.
Semana passada eu falei bastante já. Falou muito? Falei muito. Vocês viram que o texto ele é bem objetivo, né? Bem simples. É mais para trazer essa importância do verbo, né? Do falar, da palavra, né? Para que possa nos arremeter a sempre a analisar, né? A pensar antes de falar, a medir nossas palavras. Porque, igual como alguns ditados dizem, né? Uma palavra falada ao vento, ela, né, vai embora e pode voltar para si mesmo, né? Se for uma palavra ruim ou se for uma palavra boa, melhor, né? Uma flecha pode ser um dardo, né, Charles? Isso. Pode ser uma flecha ou um dardo. Exatamente. Parabéns, ótimo tema, viu? O mundo todo, né? Principalmente o Brasil, todos nós estamos vivendo num período aí bem delicado, né? Um momento de transição, onde muitas coisas estão sendo faladas, né? Muitas verdades e muitas inverdades também estão sendo faladas. Então, a gente tem que saber como usar a palavra, né? Para que essa palavra, esse nosso conhecimento, seja usado com sabedoria, né? Seja usado para quê? Para repassar o conhecimento, para retransmitir alguma coisa de útil, de importante. E o silêncio, né? Para que nós possamos, quando saber, nos recolher também. A gente tem que ter um momento de recolhimento, né? Onde a gente se recolhe com o nosso manto, né? O nosso manto é o quê? É o nosso lar, é nosso local de estudo, né? Nosso local que a gente se destina para fazer uma meditação, para fazer um recolhimento interior, porque só aí, né? Voltando para dentro de nós mesmos que a gente consegue tirar algum conhecimento verdadeiro. Não que o externo não seja, sim, mas temos dois lados sempre, né? De todas as situações para a gente poder analisar. É muito importante o comentário que ele fez. Aqui ele fala também que, né, que o amor, né, seja teu único guia, né? Por que ele fala do amor? Porque o amor é incondicional, né? Não mede classe social, não mede pessoas, né? Ele está além da materialidade, né? Ele vem de um sentimento totalmente espiritual. Então, ele não está preso à matéria. É claro, nós temos vários níveis de amor, tá? Desde do amor divino até o amor, né, carnal. Mas o amor ainda é o sentimento maior. E nessa época aqui, tudo isso que a gente está vivendo, a gente está vendo que cada um, todos, né, todos precisam um do outro, né, que a gente não consegue viver sozinho, né, tanto que agora o pessoal está sentindo falta do outro, né? Então, é muito importante. Muito falta. Se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu posso falar? Pode. Posso falar? Então, a gente que tem aí, né, um tempo de caminhada, né, aí na ordem, a gente sempre ouviu, né, e continua ouvindo sempre que somos energia, né? Sim. Somos energia. Portanto, as palavras proferidas por nós também são, né? E elas vêm carregadas da energia que colocamos nelas ao falar, né? Com certeza. A gente coloca essa energia mesmo. Sabemos que o bem dito, né? O bem falado, assim como o mal dito, Sim. fica gravitando na gente mesmo. Fica ali, ó, gravitando. E qual de nós já não experimentou o dissabor das suas próprias palavras? Qual de nós? Todo mundo, né? Todos nós, né? Todos nós. Então a gente já sabe, né, que é melhor
falar bem do que falar mal, por experiência própria, né? Não tem muito jeito. A gente tem que pensar que é bem melhor para a gente mesmo, em primeiro lugar, o bem falar. Para a gente mesmo, né? O bem falar, ele faz o quê? É muito mais fácil no seu bem falar você conseguir atingir o seu propósito ao falar. Eu penso assim, não sei. Assim como o mal falar também, né? Faz estragos tremendos, né? A gente sabe disso. Eu acho isso, acho que é melhor ficar quieta agora. Melhor ficar quieta, mas basicamente, né? São esses os ensinamentos que a gente vem tendo já faz Isso mesmo. muito tempo, né? Então, eu acho que o esforço e também tem o fato de você escrever palavras também. Então, não é só você bem falar ou mal falar, é bem escrever, é bem... Por quê? Porque você está colocando a sua energia no que você escreve também, né? Então, não sei, a gente tem lá o mestre da gente, né? Que se comunica o tempo todo com a gente, né? O eu, ao eu, falará. Ele nunca fala o maldito para a gente, nunca, né? A gente tem que fazer um esforço. É um esforço mesmo que a gente precisa falar. Acalmar a mente, para proferir as boas palavras, o bem falar, não o mal falar, né? Um exercício, né? É um exercício diário, né? É um treinamento, assim, né? Que a gente tem que fazer. A gente consegue fazer isso, a gente chega lá. Sério. É isso, gente. Eu penso assim. Um dos motivos que a gente sempre se questiona, né? Por que que Deus pôs o homem na terra, né? A gente sempre se questiona o porquê disso. Deus pôs o homem na terra justamente para isso, para semear o que é bom, o que é belo, para semear o amor, para representar uma consciência divina na humanidade. E muitas das vezes a gente não faz isso, né? Principalmente com palavras. Né? Então, Deus pôs a gente na terra para quê? Para ser o guardião das palavras, né? Dos pensamentos e dos seus atos. Mas nem sempre a gente faz isso, né? Mas estamos caminhando, né? O primeiro passo é a autoconsciência de que precisa melhorar. A gente fala, né? Tem um temperamento mais estourado, um temperamento mais suave, né? Tem pessoas que têm temperamento mais estourado, então é mais assim, efusivo no falar, né? Dispara a metralhadora aí, né? Dispara a metralhadora toda aí. Mas eu acho que é uma questão de percepção mesmo, de treino e de necessidade, sabe? E do fato da gente levar muita lambada que a gente vai aprendendo a melhorar a qualidade da nossa fala, né? Porque fica gravitando aí, né? E gravita em torno da gente mesmo, o que a gente considera como a volta dos seus próprios atos, né? Sim. Não é muito fácil, né? Porque às vezes a gente passa por situações aí estressantes e de repente a gente fala umas bobagens a mais aí, né? O que não precisa falar na verdade, né? É verdade, eu penso assim, nossa, por que eu falei isso, gente? Não serve para nada. É bom que a gente tenha esse insight de percepção, assim. Nossa, não serve para nada isso que eu falei. Deleta, né? Eu acho isso. É simplesmente a gente observar, porque quando a gente está no meio de gente que a gente gosta, num ambiente calmo, é muito mais fácil você ter o controle da sua fala. Mas se apresenta uma situação que é difícil para a gente, muitas vezes a gente
escorrega e fala o que não serve para nada. É Infelizmente. verdade. É aquela coisa, né? De, em vez do ambiente se adequar a quem nós somos, nós nos adequamos ao ambiente, né? É, E aí traz muito problema isso. não era fazer assim, mas a gente faz. Infelizmente, né? Faz parte. Mas, É. Uma outra mas questão, exato. uma outra questão interessante é a seguinte: todos nós sabemos, né, que o verbo, né, a palavra, é responsável pela criação, até mesmo pela nossa criação e pela criação do mundo, né? Não vamos entrar nos detalhes de como isso foi feito, isso é uma coisa muito mais complicada ainda. Não é para isso agora. Mas a palavra, o que a gente fala, vocês sabem que existe uma energia no que a gente fala, né? Nossas palavras. Imagina na oração, na prece, são carregadas, de energia, de um certo poder. A música é a mesma coisa, ela é carregada de energia. Agora eu fico imaginando, imagina a forma que a gente fala, a forma que a gente usa a música. Se você usa a música indevidamente, você já cria, né, uma outra atmosfera. E a gente vê muitas coisas aí no nosso dia a dia, né? Se a palavra tem um poder imenso, imagina uma música e uma oração, né? É muito mais forte. Então aí tem uma questão aí para a gente pensar bastante, né? Saber usar as nossas palavras, né? Não só faladas, mas também saber o que a gente vai escutar também, né? Principalmente, né? É impertinente que o nosso irmão falou aí. A gente procurar não se adaptar, procurar não, quando for num ambiente, né? Não deixar se influenciar pelo ambiente. Mas sim nós tentarmos, Então, né, se sobrepor. posso falar com relação a isso? Se nós, enquanto Rosa Cruz, nos consideramos portadores da luz maior e devemos brilhar, está na Bíblia, né? Não deve esconder a luz embaixo da cama, mas colocar no alto. Será que a gente deve se calar sempre, mesmo levando, vamos dizer assim, ao ambiente uma certa contrariedade? Porque se você se deixar levar pelo ambiente, você está pegando a sua luz e você mesmo apagando. Sim. Será que a gente não tem que insistir, desde que você sinta que você, sei lá, tem razão, está coerente naquilo que você fala, e o grupo todo, ou a grande maioria, pode estar errado? Como que fica essa situação? Por que A eu estou maioria das colocando vezes, isso? sim. Porque eu tenho enfrentado muito isso. Eu tento falar e tal. Já parei de falar, já não me canso mais. Eu estou me preservando, mas a gente deve ou não falar, já que a gente se considera Rosa Cruz e portador da luz maior? Nem todas as vezes. Existe uma questão, aquela história, né? Nem sempre tem que saber entender o momento certo, a hora certa e as pessoas certas. Eu acho que tem que ter muita sabedoria. Desculpa, viu, Charles? Eu acho que tem que ter muita sabedoria no falar, e no que falar, e no quando falar. Porque uma palavra errada, numa hora errada, ela pode iniciar uma guerra. Como uma palavra certa, na hora correta, pode completar a paz. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pensar antes de falar. Eu sou muito do ditado que diz o seguinte, né? Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Que é para a gente escutar mais, pensar bem e falar menos. Sim, sim, com certeza. Então, Frater, a gente nem todo momento, nem toda hora a gente pode falar a nossa verdade, né? Por isso que no texto fala que o manto do silêncio, ele é um manto da proteção. Porque tem situações que você tem que se silenciar para se proteger, né? E tem situações que você tem que falar e usar a sua espada, que é o verbo, mas com conhecimento, com sabedoria, com humildade, com discernimento. É muito complicado, não é fácil, não. Eu entendo você, eu entendo.
Então a gente tem que estar sempre no meio termo, né? Ou, às vezes fala, às vezes cala, não pode querer pender sempre para um lado ou para o outro. Mas, Frater, se a gente for falar também para as pessoas que estão preparadas para nos ouvir, será que a gente está sendo construtor? Porque se já estão preparados para nos ouvir, estão preparadas, né? Estão no caminho. A gente está aqui para aqueles que não estão preparados. Aí é que pode haver um embate, né? Porque você vai mexer em valores, em pensamentos, em situações que eu imagino igual a escola, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Você está no sétimo ano, subentende-se que quem está do sétimo para cima, você consegue, né? Quem está para baixo vai ter que te acompanhar. Mas se você também não ensinar quem está lá embaixo, nunca vai chegar no sétimo ano. Né? Então, se você ficar só falando para quem está no sétimo ano, a palavra meio que se perde também, não se perde? Sim, não. Sim, não. Porque quem está também, vamos supor, uma classe puxa a outra, né? Então, cada um no seu degrau vai puxando o outro. Então, seria esse o intuito, né? Eu subo um degrau, eu tento trazer alguém comigo. Aí o outro sobe, traz alguém com ele. E vice-versa. E é muito relativo isso aí, né, Prater? É muito complexo, né? Essa questão de você ajudar ou não ajudar é muito complicado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tentar ajudar. Não, mas isso se você não mostrar para quem está no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano que existe o sétimo ano, eles vão ficar cada um no seu ano, porque vai achar que aquele lá é o ponto final. É o final. Então, se você também não expor, como que você vai oferecer a oportunidade para que haja a visão de que há outras coisas além do primeiro, do segundo, do terceiro ano? Aí a pessoa empaca naquele ano e acabou com a vida, né? E aí não é, penso eu. Sim, você não pode ter um termo só, né? Tem que ter sempre o meio termo, né? Não calar demais e não falar demais. Saber ponderar. É que, na verdade, cada um tem um tipo de entendimento, né? Então, não dá para falar, por exemplo, grego para quem não está preparado para falar grego. Então, a gente tem que começar de acordo com os níveis que a pessoa está para trazer ela para a evolução. Né? Então, eu acho que aí está a questão da comunicação. Aliás, a comunicação é um dos principais problemas dentro das organizações hoje, né? Então, eu acredito que saber comunicar para quem está em um determinado nível é uma coisa para trazer ele para a evolução. E tem gente que já está mais evoluído, então você consegue fazer um diálogo um pouco mais avançado. Mas para isso depende da nossa perspicácia para saber aonde a pessoa está, para saber como nós vamos nos posicionar, para saber como a gente vai falar de forma correta para que realmente ocorra uma evolução. É verdade. Posso falar um pouquinho? Posso falar mais um pouquinho? Gente, é assim uma coisa tão... Eu não falo que é simples, porque não é simples, mas desde que a gente entrou para a ordem, começou a trabalhar pela ordem, começou a assistir convocações, a gente repete sempre assim, a mesma coisa. Todos os sábados que a gente vai lá, a gente tem a abertura da educação e tudo isso, e a gente acaba repetindo. O cérebro aprende por repetição. Então, Zé, você não se assuste, não. E pode tirar a sua lâmpada debaixo da cama, porque você vai ficar falando e repetir muitas vezes, porque a gente aprende por repetição. A gente está lá aprendendo todo o tempo, e é por quê? Por repetição. A gente aprende e vai aprendendo. Então, não cansa, não, que uma hora ou outra o pessoal vai entender. Alguém vai pescar alguma coisa do que você está falando. Porque é por repetição que o cérebro aprende. Senão, a gente chegaria dentro... Mas até lá eu posso ter magoado muita gente, né? E aí que é o grande viés. Né? Aí foi não magoar ninguém, mas... Aí que o Charles falou. Aí vê como fala, né? A forma de falar, a forma de comunicar o seu pensamento para aquela pessoa. O momento certo, né? A hora certa. É complicado isso. É bem complicado. Não é fácil, não.
A gente... O difícil é que nós somos responsáveis não só pelo que nós falamos, mas pelo que as outras pessoas entendem. Sim. Esse é o problema. Não, eu não acho. Eu não acho. Como é que ele chama? Eu Luiz, não acho. A gente é responsável, sim, pelo que a gente fala, e isso sempre. Mas nós não podemos ser responsáveis pelo que a outra pessoa entende, porque é o entendimento dela. Quando a palavra sai da nossa boca, a gente está querendo dizer uma coisa, mas a outra pessoa ela pode entender aquilo completamente diferente do sentido que você está tentando falar para ela. Então, a gente não tem que ter uma, como é que eu falo? Uma delicadeza, eu acho que tem que ter uma delicadeza ao falar, né? E tentar o máximo possível, porque a viagem, né, que a gente faz, muitas vezes nós mesmos, né, não entendemos muito bem o que a gente pensa, porque é uma viagem daqui até aqui, daqui até aqui. sim, É muito complicado isso, é uma a viagem. gente acaba se perdendo, né? Sim, muitas vezes a gente se perde. Então, assim, nós todos, né, nós somos seres em construção. E a gente vai acertar algumas vezes, errar algumas vezes, mas o problema é não colocar a lâmpada debaixo da cama, não. Porque pode queimar o colchão, aí não fica muito bom. Não fica bom. Não fica muito bom. Então, é assim, a gente sabe, né, que que nós somos seres em construção, a gente tem essa consciência. E tendo essa consciência, é que a gente tem que dar uma paradinha e controlar isso quando você está sozinho, às vezes é muito mais fácil do que quando você está no meio de pessoas, interagindo com um, interagindo com o outro. É muito mais fácil você dominar o que você fala quando você está sozinho com você mesmo, sem influência de ambiente ou sem influência de ninguém mais. Eu penso assim. Sim. Então, Zé, talvez algumas pessoas não estejam preparadas ainda para ouvir o que você tem a dizer, entendeu? Mas achei assim que se você Luiz, eu escrevi algo aí no chat, não sei se você leu, como se eu fosse o sabido, né? O senhor da verdade. Muito pelo contrário, tem muito a aprender ainda. Talvez por isso até minhas dúvidas, né? Mas daí, eu acabei me sentindo agora como se eu fosse o dono da verdade, que todo mundo tem que me ouvir. Não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Tô aprendendo aqui, tô ouvindo junto com vocês aí. Viu, Luiz? é que parece que essa imagem que você passa de segurança, assim, parece que você é mais sábio que a pessoa, daí a pessoa se sente inferior, entendeu? Tipo isso. Daí ela talvez não compreenda, não queira compreender o que você quis dizer, mas por escolha dela, entendeu? Complicado, né? Sim. Que legal que você está entre nós, Luiz. Eu tinha muito gosto disso. E você está entre feras aqui, viu? Vou me tirar do meio, mas os demais aí são todos feras. Estou aprendendo muito com eles, viu? Pessoal, a gente está caminhando para o encerramento desse encontro. Temos aí mais 5 minutinhos. Se alguém quiser colocar mais alguma opinião, né, Frater Charles? Isso. Eu achei interessante o comentário que o Luiz fez e sobre o que a gente fala para as pessoas. De uma certa forma, que a gente fala para as pessoas influencia elas também, tá? Independente do entendimento de cada um. Então, por isso que a gente tem que muito tomar cuidado com o que a gente fala para os outros. A gente pode acabar influenciando as pessoas. E se a gente influenciar o outro, independente do entendimento que ele teve sobre nós, o bem ou o mal, a gente vai ter consequência kármica disso. Isso é complicado. Então, deixar bem claro isso aí. Falar uma coisa para a pessoa, se influenciar ela negativamente, você vai ser responsável. Vai achando que não vai escapar, não. Tá? Então, o comentário que o Luiz fez, parabéns, Luiz. Mas se a gente ficar também sem falar, né, que talvez para não correr o risco de um karma,
A gente está correndo risco também por não falar, né, Frater? É isso aí, isso é verdade. Omissão também gera karma, com certeza. Também. Mas a palavra ela vai movimentar energia, né? Então, o risco é maior. Mas é interessante. Na verdade, essa aplicação, o que eu fiz é mais para trazer um bate-papo mesmo, para que todos nós aí possamos refletir, né, futuramente. Fala, Frater. Frater Ramos quer falar. Bom, é uma satisfação estar junto com os fraters, senhores e convidados. Frater Ramos, fala mais alto. Mais alto, Frater Ramos. Ok. Vamos ver se melhorou. É Melhorou. uma satisfação estar com os fraters, sorores e demais companhias. A gente não pode deixar de ter sempre em mente, né, que nós temos uma maneira de nos guiar ou nos proteger. Invocação com frequência da palavra, paz profunda. Sim. A gente estar atuante, ter essa cordialidade, no mínimo, né? Isso faz com que nós estejamos com uma certa retaguarda de proteção, inclusive para entender a questão da força da palavra, que é um aprendizado, né? É esse meu parecer. Eu diria até mais, o momento em que nós estamos vivenciando é um momento de mudanças fenomenais. E por incrível que pareça, com o advento aí da informática, acho que nunca se falou no mundo todo como se fala hoje. As pessoas falam daqui para o mundo inteiro, continuamente, né? Através de todos os aplicativos. Então, essa mudança aí nos traz responsabilidade. Então, paz profunda. Obrigado. Obrigado. Paz profunda.